Olá, meus queridos nono ano, tudo bem? Tô com muita saudade de vocês. É necessário esse período, né, de afastamento, mas estou sempre alertando, fiquem em casa, porque a situação realmente está bastante complicada, tá? Mas eu tô com muita saudade de vocês e isso vai acabar, se Deus quiser, rápido e nós vamos nos abraçar, tá ok? Bom, nós vamos hoje falar sobre o período entre guerras, e esse período entre guerras é um período interessante porque vai compreender desde a Revolução Russa, foram vários momentos de Revolução Russa, nós já falamos um pouquinho quando estudamos a Primeira Guerra Mundial, depois nós vamos falar da crise de 29, né? E depois nós vamos falar também da ascensão dos fascismos, do nazismo, né? Enfim, para depois chegar na Segunda Guerra Mundial, tá? Eu sei que vocês estão bastante ansiosos para chegar na Segunda Guerra. Enfim, falando um pouquinho da Rússia. A Rússia, ela era governada por um império autocrático. O que é isso, né? Existia um czar, que também pode ser chamado de czar, tá? E comandava a Rússia durante muito tempo a dinastia dos Romanov. E aí era uma Rússia atrasada do ponto de vista industrial. A industrialização foi tardia e concentrada em 3 polos, São Petersburgo, Kiev e Moscou, tá? Era o capital dessa indústria era externo. A população não podia se manifestar livremente, né? Não podia ter partido político, enfim, existiam sucessivas crises de fome na Rússia, porque a população era bastante grande, ao mesmo tempo tem o problema climático, né? O território é enorme, mas boa parte do ano fica embaixo do gelo, então tem toda essa problemática. Sem contar das guerras que o czar colocava a Rússia, né? Nós tínhamos aí Primeira Guerra contra o Japão, por conta da região da Manchúria, que era uma região da China, tá? E essa guerra contra o Japão vai ganhar dos russos, então a Rússia vai sofrer mais uma vez, né? E aí a população já sem esperanças, com fome, né? Parte dessa população vai até o Palácio de Inverno do Imperador ou do czar Nicolau II para conversar com eles. Eles achavam que o czar não conhecia o problema, não sabia que eles estavam passando fome, tá? Lembrando que Rússia significa pátria-mãe, significa mãe, então eles tinham essa questão realmente de um patriotismo muito forte e achavam que o czar era como se fosse um pai. E eles foram até o Palácio de Inverno conversar com esse czar em 1905. E o czar simplesmente não quer receber ninguém, não quer ouvir ninguém, ele manda fuzilar todo mundo, tá? Esse episódio passa para a história como o Domingo Sangrento, porque foi num domingo, tá? Depois disso, desse episódio, houve uma tentativa de revolução, por isso que nós chamamos de ensaio geral, tá? Só que essa tentativa de revolução através de greves e tudo mais, ela foi bloqueada porque o czar espertamente consegue o apoio da burguesia. E a burguesia se retira dessa tentativa de revolução, tá? E aí o movimento se enfraquece, o czar diz que vai permitir a participação da burguesia no poder através da criação das assembleias. Isso não vai ser verificado de fato, mas enfim, a burguesia aceita isso e fica tudo bem. Porém, o czar não contente vai entrar na Primeira Guerra Mundial. E aí a situação econômica e política da Rússia se agrava mais ainda, tá? Até chegar um momento, que é fevereiro de 1917, que os mencheviques tomam o poder. Então, vamos falar um pouquinho desses grupos políticos, tá? Existia um único partido que vivia na clandestinidade, ou seja, ele não podia existir, mas ele existia, que era o Partido Social Operário Russo. Desse partido surgiram 2 correntes políticas diferentes. Nós temos os mencheviques e os bolcheviques.
Os mencheviques significam minoria, tá? Eram da alta burguesia, então eles não queriam grandes transformações, eles queriam participar da política, né? Enfim. Já os bolcheviques iam desde da pequena burguesia até os camponeses. Então, esses sim já queriam grandes transformações na sociedade, né? E aí, em fevereiro de 17, os mencheviques assumem o poder na Rússia através de um golpe e assumem, né, a dinastia dos Romanov ainda sobrevive, eles são colocados numa prisão, vamos dizer assim, entre aspas, mas tudo bem. E esse líder dos mencheviques era conhecido como Kerensky, tá? Porém, a Rússia continua na Primeira Guerra, tá? Os mencheviques permitem a volta dos exilados daquela tentativa de revolução lá em 1905, então Lenin volta desse exílio, tá? E aí a população já não aguentava mais estar na Primeira Guerra Mundial e vai acontecer a Revolução de Outubro de 17, que essa sim é conhecida como Revolução Bolchevique, tá? E aí Lenin assume e ele faz o pacote, né, que eles chamam de paz, pão e terra. Então o objetivo era tirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial, e vai tirar, tá? A Rússia da Primeira Guerra Mundial. Vocês viram lá quando a gente estudou a Primeira Guerra que a Rússia sai, os Estados Unidos entram, né, na Primeira Guerra, tá? Tem o líder de Lenin, que eu falei para vocês. Trotsky era uma pessoa bastante próxima e líder do principal sovietes. O que são sovietes? Era um conselho dos operários, tá? E o principal soviete era de São Petersburgo, que era ligado a Trotsky. Na verdade, como que Lenin assume o poder? Trotsky, através da Guarda Vermelha, ele faz um exército revolucionário, consegue tomar o poder dos mencheviques, tá? Então a Rússia sai da guerra e aí começa o socialismo soviético, tá? Viramos aqui, nesse momento, a Rússia vira União Soviética, tá? A situação da Rússia não vai ser fácil, vai viver uma guerra civil em 21, o exército branco, que era o exército antissocialista, versus o exército vermelho, que era o exército bolchevique, tá? A guerra civil é complicada e eles vão inventar o que eles chamam de comunismo de guerra, que é a apropriação pelo governo de excedentes agrícolas, de tudo, né? Então, de qualquer comércio, acaba com a propriedade privada, vamos dizer assim, do ponto de vista econômico da coisa, tá? Os bolcheviques vão ganhar essa guerra civil aí de 21, vai virar, enfim, a União Soviética, né? Agora sim é estabelecida a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? A URSS. Vai ser criada a NEP, que é a nova política econômica, tá? Essa NEP acaba permitindo um pouco uma abertura econômica, permite até a entrada de capital estrangeiro, mas aí depois que Lenin morre, a situação começa a ficar mais complicada. Por quê? Trotsky, que era amigo e próximo de Lenin, inclusive que tinha criado a Guarda Vermelha, vai disputar o poder com Stalin, tá? Os dois tinham visões diferentes sobre a revolução, sobre a continuidade dessa revolução, tá? Trotsky achava que para a Rússia continuar socialista era necessário que os outros países se tornassem socialistas também, expandir a revolução de alguma forma. Já Stalin não. Stalin acreditava que tinha que consolidar ali o socialismo para depois aumentar esse socialismo nos outros países, tá? Enfim, meus queridos, terminamos assim a Revolução Russa. Eu tenho aqui uns exercícios para vocês fazerem, deixa eu achar aqui, tá? Temos muitos exercícios, vamos fazer os obrigatórios, depois nós fazemos a parada complementar, tá? Bom, nós temos, deixa eu ver aqui,
não tava na página, mas vou chegar. Nós vamos fazer os exercícios da página 66, tá? E eu queria já que vocês começassem a ler, estudar um pouquinho sobre a crise de 29 para a próxima aula, tá? A crise de 29, para quem não lembra, foi o crack da Bolsa de Nova York, foi a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, que provocou, né, resultado negativo em todo o mundo, inclusive no Brasil. Então aguardem as cenas dos próximos capítulos, tá bom? Façam a página 66, ok? Um grande beijo. Nós vamos corrigir essa página 66 e entrar na crise de 29, para depois totalitarismos na outra aula, ok? Pra gente fechar nosso conteúdo. Um grande beijo, tô com muita saudade de vocês. Fiquem em casa.